Os 7 exercícios que eu considero ineficazes para o tratamento de joelho e quadril. Vocês fazem exercícios com os pacientes de vocês? Óbvio que fazem. Vocês fortalecem? Óbvio que fortalecem. Só que muitas vezes você sabe por que você está fazendo tal exercício, tal atividade, que grupo muscular que você está pegando, que angulação e quais aqueles exercícios mais comuns que a gente faz no dia a dia e que quando a gente para pensar, bicho, grande parte das vezes não está tendo resolutividade nenhuma, eficácia zero, não está servindo para nada, para ser bem sincero. Qual é o primeiro exercício que eu, Fukuda, considero ineficaz para tratamento de uma lesão de joelho ou de quadril? A famosa, number 1, cadeira abdutora. Esse aparelho é fogo. Por que eu considero ineficaz? Primeiro, quando você dobra o joelho, você relaxa o músculo abdutor, que é biarticular, tensor da face lata. Até aí tudo bem, porque o tensor da face lata não é um músculo que eu gosto muito de fortalecer, porque ele, além de abdutor, ele é rotador interno. Só que o fato do quadril estar aqui a 90 graus faz com que o piriforme, tá? Ele passa para frente do eixo de rotação do quadril. E o piriforme, ele deixa de ser um rotador lateral e ele começa a ser um rotador medial. Nem é esse tanto o problema, porque a cadeira abdutora propriamente dita, ela é meio que reta, não tem tanto componente rotacional. Pô, Fukuda, então qual é o problema da coitada da cadeira abdutora? O problema dela é que quando você faz essa abdução, com o joelho a 90 e o quadril a 90 graus, você trabalha glúteo médio. Glúteo médio é um músculo importantíssimo que a gente tem lateral, que além de abdução, além de controlar a queda da pelve, ele também é rotador. Só que o glúteo médio, ele é dividido em 2 porções, já dizia o trabalho maravilhoso de Donald Newman, publicado na JOSPT ou JOSPT em 2010, que inclusive esse trabalho que eu considero estupendo foi um dos que concorreu com o nosso trabalho, que ganhou a premiação de melhor trabalho do mundo. Esse foi um dos que concorreu. E eu fiquei lisonjeado do nosso ter ganhado desse, porque esse eu achei que foi genial. É um trabalho que chama Kinesiology of the Hip Muscles, ou Kinesiology of the Hip, cinesiologia do quadril. O cara deu uma aula de vetores, um artigo publicado na JOSP sobre os vetores do quadril. E lá ele deixa bem claro que se você dividir o glúteo médio em 2 partes, eu tenho a parte anterior e a posterior. A posterior, ok, além de abdutora, é um feixe do músculo. A parte posterior do glúteo médio, ela além de abdutora, ela é rotadora lateral. Ótimo, eu quero trabalhar essas fibras porque elas vão contra o valgo dinâmico. Já quando você trabalha a cadeira abdutora, tá? Você acaba fortalecendo ou enfatizando mais as fibras anteriores do glúteo médio, que além de abdutoras, elas são rotadoras mediais. Então você vai estar trabalhando uma porção do músculo numa angulação que vai favorecer a rotação interna do fêmur, vai favorecer a adução valgo dinâmico. Então eu não quero trabalhar muito essas fibras. Então a cadeira abdutora, ela não tem vantagem nenhuma para quem reabilita joelho e quadril, a não ser que o que você queira é levar o cara pro valgo, o que nunca acontece, nunca deveria acontecer, você querer valgizar o joelho de alguém. Então, ó, primeiro exercício do dia que eu não utilizo, considero ineficaz, cadeira abdutora. Tem que ser o contrário até a explicação. Não sou eu que tinha que estar aqui explicando por que o aparelho é ineficaz. Quem utiliza que tem que explicar por que ele é eficaz. É diferente o negócio. Mas mesmo assim eu me dei o luxo de chegar aqui e explicar que essa cadeira abdutora não faz sentido. Fukuda, e se eu inclinar o tronco para frente e ficar fazendo assim? A cadeira abdutora com o tronco inclinado? Pior ainda. Mais anterior você vai trabalhar. Só que aí você começa a ter
até ter perigo, porque o quadril passou de 90, de ter impacto fêmuro-acetabular, que você está trabalhando com uma angulação de 110, 120 graus de flexão do quadril, vai esmagar o labrum. Da outra forma, Foucault, daí se eu fizer a cadeira abdutora e eu esticar o corpo para trás para aumentar a angulação do quadril, dá na mesma, por quê? Porque aqui você está fazendo só um componente de plano frontal, você só está abduzindo. Você quer fazer um exercício? Põe um mini bend, faz uma ostra, faz um cachorrinho, faz em cadeia fechada uma marcha lateral com o joelho dobrado para tirar o tensor da face lata da jogada e usar mais glúteo médio. Tem tantos exercícios que com um mini bend você pode ser muito mais eficaz do que gastar um dinheirão numa cadeira abdutora e ela ser ineficaz na reabilitação. E eu diria que na educação física, na musculação também, o que você quer trabalhar com esse aparelho aqui? Você quer trabalhar o miolo da bunda, o miolo do glúteo? O que é isso, gente? Não faz sentido. O agachamento você vai pegar glúteo máximo e médio igualzinho, o afundo. A marcha lateral você vai pegar igualzinho. Então eu não vejo sentido. Se alguém aqui vê, desculpa, eu estou dando a minha humilde opinião. Então, começar a variar a angulação, 45 e não sei o que, ele é monoarticular, ele é só para o lado que você vai abrir. Faz o componente rotacional, faz uma ostra. É muito mais efetivo do que gambiarra, de ficar inclinando o tronco para frente. Tem gente que tira a bunda da maca, tira a bunda do aparelho e fica com a bunda aérea e joga a lombar para aí, machuca a lombar, é gambiarra. Se o aparelho foi feito com o negócio aqui atrás, é para você encostar as costas nele. Não é para você ficar tirando a bunda, desencostando, entortando. Gambiarra, tá bom? Não vejo sentido em relação à eficácia do tratamento. Portanto, number one, cadeira abdutora. Eu considero bem ineficaz para reabilitar pessoas que têm dor no joelho e no quadril. Number two, cadeira adutora. O contrário da outra. Tá aqui agora o padzinho, a almofada, em vez de estar aqui por fora para ela abrir, agora está por dentro para ela fechar. Vamos lembrar que um dos principais adutores, e talvez o único biarticular, tá? É justamente o grácil, ele é biarticular. Então quando eu trabalho o grácil, tá? Eu até estou dando um respaldo em relação à dor na entrelinha medial, quem tem tendinopatia de pata de ganso, quem tem artrose medial e eu quero respaldar aquela região, eu acho que até é válido usar um trabalho de fortalecimento biarticular ali do grácil. Agora, quando eu dobro o joelho a 90 graus, eu tiro a ação do biarticular. E aí eu começo a trabalhar só os monoarticulares. Então já tem essa ressalva que eu faço. E outra, talvez eu nem diria que a cadeira adutora é totalmente ineficaz. Pode até ser que do meio para o fim de um tratamento vale a pena utilizar. Mas sem dúvida que a primeira metade de um tratamento, normalmente as pessoas com dor no joelho, dor no quadril, eles já têm os adutores mais fortes do que os abdutores. Eu já mostrei isso naquele trabalho da JOST em 2010, aquele de 2013 na Journal of Strength and Conditioning Research. Quem acompanha meus trabalhos sabe que eu já provei isso aí. Eu já fiz até relação de força dos abdutores versus adutores, complexo posterolateral versus complexo anteromedial. Então, se normalmente eu pego o cara com os abdutores mais fracos do que o adutor, você acha que eu vou começar o tratamento e fazer justamente o trabalho de adutor? Não faz muito sentido. A não ser numa hora que o cara tá bem, que aí você tem que fortalecer tudo. Mas no começo, eu não vejo sentido nenhum em fazer cadeira adutora. Até porque, nessa angulação de 90 graus, o que esse exercício é funcional? Que hora que você contrai o teu adutor, estando com o quadril a 90 graus de flexão? Quase nenhum momento. Então o que eu sugiro a vocês é, quer trabalhar adutor? Trabalha com o joelho reto, como se fosse um SLR medial. O próprio agachamento, você sabia que se você fizer um agachamento sumô, abrir um pouquinho, rodar lateral os pés e abrir a base, você pega pra caramba adutor magno, você pega pra caramba adutor e é muito mais funcional. Você está botando o cara em cima da atividade dele. Então essa cadeira adutora e abdutora de academia eu considero ineficaz na reabilitação das lesões de joelho e quadril. Pior ainda, quando você começa a fazer gambiarras, né?
tanto aqui para a cadeira abdutora, como para a cadeira adutora. E aí ela tira a bunda da maca, tira a bunda do aparelho, entorta a coluna para frente, perde controle lombopélvico, fica difícil botar carga, aí a hora que vai abrir, empina a bunda para ajudar a roubar um pouquinho o exercício, você perde o controle dinâmico ali de estabilização. Se é uma pessoa que nunca teve dor na vida, talvez faça bonitinho esse aqui. Mas se pegar um cara que já teve problema, que normalmente são as pessoas que nos procuram, eu considero cadeira adutora e abdutora ineficazes no tratamento de joelho e quadril. Quer fazer? Fica à vontade, você tem livre-arbítrio, tem CREFITO, tem CREF, tem CRM, tem tudo aí, tá? Mas eu considero ineficaz. Terceiro, número 3, exercício que eu considero ineficaz, SLR anterior. Esse exercício é um dos mais utilizados na história da fisioterapia. O paciente vem, coloca o joelhinho de lado dobrado, mãozinha aqui, estica esse joelho aqui, o pezinho acho que até podia estar em dorse aqui, tá? Mantém o pé em dorse e ela vai ficar fazendo o quê? Subindo e descendo a coxa reta. Por que chama SLR? É o Straight Leg Raising, elevação da perna reta. Esse exercício eu só prescrevo, eu só utilizo em pacientes que operaram o joelho, LCA, menisco, prótese, naqueles primeiros 1 semana, 10 dias, só 1 semana, para zerar o sinal de leg. O que é o sinal de leg? É aquela pessoa que quando vai esticar a perna reta, ele não tem esse controle do parafuso terminal. Ele não consegue travar o joelho reto e a hora que ele vai subir a coxa dá uma dobradinha, uma bambeada, porque ele não consegue travar o joelho com o quadríceps. Nessa situação, eu gosto de prescrever o SLR por 1 semana para ele zerar o sinal de leg. Mas isso vai ajudá-lo na hora da marcha, no apoio médio, para ele conseguir ficar com o joelho reto sem falsear. Na hora de descer uma escada, que ele põe a perna de baixo no chão para amortecer, isso vai ajudar ele a travar o joelho e não falsear. Do contrário, tirando nessa situação específica, eu considero um dos exercícios mais ineficazes. Ficar botando um pezinho aqui de 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos na tornozeleira e ficar fazendo assim. Por que ele é ineficaz? Primeira coisa, tem uma autora americana chamada Cara, C-A-R-A, Lewis. Ela publicou uma sequência de 4 ou 5 trabalhos em revistas biomecânicas, na Getting Posture, só revista top, onde ela mostra em simulações, tá, gráficas, que se você faz o SLR anterior, por exemplo, vai aumentando carga até chegar em 5 quilos, você chega a ter picos de pressão anterior no teu labrum de até 1000 newtons, ou seja, 100 quilos. É como se você fizesse 3 séries de 10 com 5 quilos nos pés, subindo e descendo, como se você tivesse feito 30 vezes uma pessoa de 100 quilos pisando no seu labrum anterior do quadril. Então ele é extremamente lesivo, é criminoso fazer esse tipo de exercício em pacientes que têm qualquer tipo de dor no quadril, principalmente se for lesão de labrum, impacto fêmuro-acetabular, tendinopatia de psoas, contratura de ilho-psoas, extremamente lesivo. E além disso, tem o segundo ponto, esse exercício não é para o quadríceps como muita gente pensa, porque o quadríceps ele é um músculo que ele só tem um biarticular, que o biarticular dele é o reto femoral. Talvez você até pegue o reto femoral por ficar subindo e descendo a coxa, mas você vai trabalhar só o reto femoral, correndo o risco de machucar teu labrum, sendo que os outros são monoarticulares e você não vai trabalhar, porque manter o joelho em isometria não vai trabalhar o músculo, porque ele está travado naquele mecanismo de rotação externa terminal da tíbia. Então você trava o joelho em extensão. O quadríceps, ele praticamente, o trabalho dele é muito pequeno. Quem você trabalha mesmo subindo e descendo é o ilho-psoas. Então esse é um exercício que pega ilho-psoas e não quadríceps como todo mundo pensa. E você quer fortalecer ilho-psoas para quê nessa fase? Tirando que olha o tamanho da alavanca que você tem entre o eixo de rotação do quadril e o peso que você colocou aqui no pé.
É uma alavanca monstruosa, que a hora que você sobe e desce, isso vai amacetando o teu labro, dói na frente do quadril para fazer. Não trabalha muito bem o quadríceps. Então para que a gente usa tanto? Porque a gente não para pensar no que faz. A gente não para pensar nos exercícios que a gente faz. Então eu considero o SLR anterior, cadeira adutora e cadeira abdutora, ineficazes para você utilizar na reabilitação de joelho e quadril. Beleza? Então aí com os 3 na nossa lista. Então qual é o quarto que eu considero ineficaz para reabilitação de joelho e quadril? Vocês vão cair para trás. Alongamento de cadeia posterior ou alongamento de isquiotibiais. Aqui, ó, pega a faixinha, quem nunca fez isso aqui que atira a primeira pedra? Vai lá, põe a faixinha, fala pro paciente, ó, fica aí, 4 de 1 minuto que eu já volto. Aí vai lá e atende mais 5, 6, liga o TNS, desliga e volta lá para fazer o alongamento de isquio. Isso aqui, gente, eu acho que o isquio você pode até pensar em alongar no final de um treino ou no final de uma reabilitação, se for um atleta que faz, por exemplo, ginástica, dança, que precisa de flexibilidade pelo esporte dele. Até no futebol, depois que você bate na bola, a perna vai, você precisa de uma cadeia posterior um pouco mais flexível para não ter lesão. Pode até ser. Luta, quando você vai ficar chutando a cabeça de alguém lá em cima, talvez você precise de um pouco de alongamento. Agora, numa pessoa normal que faz academia, num cara que... talvez no atletismo, naquela prova que tem o salto em distância, salto em corrida com obstáculo. Você tem que pular lá. Agora, corrida de rua, funcional, crossfit, musculação. O cara que é sedentário, idoso, para que você precisa alongar isquiotibiais? Se você me provar alguma atividade que um sedentário, que um idoso, que um cara que corre na rua faz, que usa essa amplitude aqui, aí eu vou falar, beleza. Agora, toda vez que você corre, quando você está com o joelho, a coxa para frente, que teoricamente alongaria o isquio, o teu joelho está dobrado, o isquio relaxa. Então eu não vejo sentido, validade, eficácia nenhuma de você alongar isquiotibiais, alongar a cadeia posterior, tirando aqueles casos específicos que eu falei, esses esportes ou essas lutas. Ah, Fukuda, mas eu tenho dor lombar. Aí sim, porque eu tenho a pelve retificada, eu tenho um tilt posterior da pelve, eu tenho que alongar a isquio para puxar de volta. Onde você leu isso? A pelve tiltada para posterior é mais uma acomodação passiva da coluna. Não é encurtamento de isquiotibiais. Porque se você alongar isquio, você fala que depois você viu a pessoa virar uma hipelordose porque alongou isquio, porque o isquio encurtado puxa a pelve para trás. Não! Se o isquio encurtado tivesse essa força para ele puxar a pelve para trás e retificar a lombar, essa pessoa não poderia estar fazendo isso aqui com a perna. Porque se ela sobe um pouquinho só a perna, aí ela começa a alongar os isquios. Só na hora que a perna está lá em cima, que eu senti pegar os isquios, que ele começa a tiltar a minha pelve posterior. Na posição em pé, ele está relaxado. E quando eu estou sentado, meu joelho está dobrado. Então o isquio está relaxado. Então ele não interfere na coluna. É até pior. Você pega uma pessoa com lombalgia inespecífica, aí você vai pegar essa faixinha e começar a alongar, aí você vai, é como se fosse um teste de mobilização neural. Você está irritando mais ainda. Se ele tiver uma protusão de disco, uma hérnia discal aqui, uma extrusão discal, o seu alongamento que vai sensibilizar o nervo e vai gerar dor. Então você que está gerando o alongamento dessa pessoa com dor lombar, é você que está causando mais dor nela. Você está fazendo irritação neural. Então, para mim, tirando nessas situações específicas, tá? Em alguns esportes, em algumas lutas e dança, que a pessoa precisa fazer espacate, essas coisas, eu não alongo isquiotibiais. Eu não lembro a última vez que eu alonguei isquiotibiais de um sedentário, de um idoso, de uma pessoa que faz musculação. Que equipamento na musculação e depois no dia a dia que usa levantar a coxa lá para ficar alongando o isquio? Mas por que todo mundo alonga? Não sou eu, não somos nós pesquisadores que usamos a prática baseada em evidência que temos que provar
que alguma técnica não funciona. É o contrário. É quem usa que tem que provar o porquê está usando e qual a eficácia. Qual é a comprovação científica que a gente tem que isquiotibiais melhorar algum tipo de dor? Eu nunca li nada a respeito. Qual é a perspectiva que existe de que alongar a cadeia posterior melhora a performance, previne lesão? Não tem. Então vamos lá, esse é o que eu considero o quarto de exercícios ineficazes para trabalhar joelho e quadril. Tem um que não está aqui porque não é exercício, mas sabe um equipamento que eu não utilizo? TNS. Nós publicamos um trabalho há alguns anos e depois esse trabalho foi corroborado por um trabalho muito bom, cara, do Gladys. Mas basicamente o meu trabalho que foi com cervical e o dele que foi com o joelho mostrou que o TNS, esse equipamento que todo mundo faz em qualquer clínica de convênio, se você usar o TNS por 30 a 40 minutos, você começa a ter efeito analgésico dele, mas não tem efeito de relaxamento muscular. Só analgésico. Se você usar o TENS por 15 a 20 minutos, é a mesma coisa, o efeito, do que se você deixar o aparelho desligado. É placebo. Não tem efeito, é placebo. Quer dizer, não tem efeito? Tem, placebo. Se você deixar desligado o aparelho, dá o mesmo resultado do que se você aplicar o aparelho por 15 a 20 minutos. Olha isso. Todas as vezes no mundo que alguém usou um TNS de 15 a 20 minutos é a mesma coisa do que fazer placebo. Olha a gravidade do que a gente faz na vida dos nossos pacientes quando a gente não para no tempo. Agora, 30, 40 minutos é quando você começa a ter efeito analgésico. No TENS, na interferencial, qualquer corrente eletroanalgésica. Eu tenho 50 minutos de sessão. Eu vou gastar 30, 40 fazendo um aparelho analgésico? Com tanta coisa que eu posso fazer de terapia manual, com tantos outros recursos na própria eletro, como laser, terapia combinada, o próprio ondas curtas, que é maravilhoso, o pulsado atérmico, e tantos outros recursos que tem hoje, e eu vou deixar de lado esse monte de aparelho, que tem um tempo mais curto de aplicação e eficácia, para usar um aparelho que tem suas evidências científicas, mas que tem 30, 40 minutos. Então tem que ser um aparelho que o cara compra e faz em casa. Aí eu faço sentido. Agora, vir na minha clínica é a mesma coisa que o cara vir na minha clínica e eu fazer gelo nele. Aí eu preciso ser preso. Porque o cara gelo qualquer nocegue faz em casa. Como é que eu vou gastar da sessão de 40 a 50 minutos, eu vou usar 30 com saco de gelo no meu paciente? Cara, que lógica tem isso? Você não tem outros recursos de exercício, de cinesioterapia, de terapia manual, de liberação miofacial? Tem tanta coisa que você pode fazer. Você vai fazer um gelo ou vai fazer um TNS com o cara? É sacanagem. Pare para pensar. Qual é o outro exercício? Esse vocês vão cair para trás. Esse aqui, ó, eu até assim... Se alguém usar... Infravermelho não existe. Infravermelho, se alguém falar que usa no ano 2021, aí não tem conversa. Aí parei, tá? Infravermelho tem uma penetração de menos que meio centímetro na pele. Você vai fazer uma lâmpada no cara ali, que ele vai penetrar, aquele calor vai ficar na subderme ali. Você vai tratar o que? Uma celulite? Aí pode ser agora, falar que trata lesões ortopédicas com 2, 3, 5 centímetros de profundidade com a luz que esquenta a pele, aí também não faz sentido. Joga fora essa tal de lâmpada infravermelha, pelo amor de Deus, gente. Cadeirinha! Ou agachamento isométrico na parede. Pode ser com aquela bola Bobat nas costas, mesma coisa. Bola terapêutica nas costas, fica subindo e descendo. Esse exercício aqui é o seguinte. O agachamento é um dos exercícios mais funcionais que a gente tem na fisioterapia. Agachamento é maravilhoso. A gente agacha o dia inteiro para ir no banheiro, para sentar e levantar, para entrar e sair do carro, para pegar um filho no colo, para pegar uma caneta que caiu, para puxar ferro e fazer um deadlift, para agachar e fazer um agachamento clássico, um front squat, para fazer um snatch, para amortecer de um cabeceio. O tempo todo a gente está agachando. Agachamento é maravilhoso. Só que o agachamento, funcionalmente falando, ele tem que ser a intersecção entre agachar inclinando o tronco para frente, porque quando você faz essa estratégia do quadril de inclinar o tronco para frente, você aumenta a alavanca e a ativação, o comprimento-tensão do glúteo máximo, que é um extensor do quadril. Você também utiliza os isquiotibiais como coadjuvantes para estender o quadril. Além disso, além dos extensores do quadril, você trabalha os extensores do joelho. Você trabalha o quadríceps.
E trabalha também, na hora de subir concêntrico e na hora de descer excêntrico, o flexor plantar. Então ele pega os 3 grandes músculos do complexo propulsor, que eu chamo. Aí vai o físio e me faz esse exercício aqui. Nesse exercício, como o tronco está reto, o momento interno do glúteo máximo acaba caindo para quase zero. Então você tira totalmente a ação do glúteo máximo para agachar. E você treina um agachamento, essa cadeirinha, só com quadríceps. Só que se você faz esse exercício, pô, Fukuda, e eu quero fazer só para o quadríceps, mas qual é a função disso? Se você não vai usar só o quadríceps para agachar no seu dia a dia. E se você quiser fazer só o quadríceps, aí vai aquela pessoa que pega o pé e põe para trás. Aí faz o quê? Aí a linha do joelho fica na ponta do pé ou à frente. Aquele agachamento com o joelho indo muito para frente. Se você imaginar que existe um vetor que puxa aqui a patela para cima e outro vetor que puxa para baixo, que é do tendão patelar, a força resultante aqui para afundar a patela na tróclea é altíssima. Essa força de compressão altíssima que você faz com esse exercício, ela acaba aumentando o estresse na cartilagem reto-patelar. Aí você pega alguém que tem condropatia, condromalácia patelar, artrose fêmuro-patelar, você está gerando dor com o seu exercício. Você está arrebentando o joelho do cara. Se o cara não tinha, ele vai ter dor. Quando você está de 0 até 45 graus no agachamento, você tem pouca pressão retropatelar. E quando você agacha mais e o teu joelho faz 90 graus como esse, essa é a angulação onde mais agride a patela femoral. Então você está justamente fazendo uma isometria na cadeirinha, numa angulação que é a que mais pega a cartilagem retropatelar. Qual o sentido de fazer exercício que agride a cartilagem numa angulação que mais tem pressão no seu joelho? Qual o sentido de fazer isso? Vai doer o joelho do seu paciente. Se ele te procurou é porque ele está com dor. Ah, Fukuda, mas eu estou falando aqui na academia, com o meu cliente da academia que não tem dor no joelho. Talvez você faça sem dor, mas você fazer isometria, como é que você vai periodizar esse exercício? Se ele está usando uma bola que sobe e desce e a bola que desliza, ou se ele está com as costas na parede, como é que você vai botar cadência no exercício? Como é que você vai botar intensidade? Como é que você vai calcular a sua série e o número de repetições? Ah, Fukuda, eu vou fazer 4 séries de até a falha mecânica, até ela não aguentar mais. Porra, não aguentar mais isometria? Talvez ela consiga ficar 3, 4, 5 minutos aqui. Você vai fazer 4 séries de 5 minutos, vai ficar 20 minutos fazendo um exercício que vai pegar um grupo muscular. Põe essa mulher para agachar normal, com barra livre, ou na máquina do Smith, ou põe a barra, faz um agachamento clássico, faz um deadlift, faz um sumô, faça exercícios de agachamento que peguem o complexo propulsor. Não só os extensores do joelho, não só quadríceps, mas que pegue também extensor do quadril e que pegue plantar flexor. Senão, como é que você vai botar carga onde aqui nela? Na cabeça dela? Ou ela vai pegar um peso e ficar segurando assim para cima? Você nem consegue botar carga nesse exercício. Então, eu também considero, ineficaz. Quer usar? Use, tá feliz, fique. Minha humilde opinião. Eu considero a cadeirinha, o agachamento com a bola nas costas na parede, eu considero ineficaz no tratamento das lesões de joelho e quadril. Cada um tem que pensar nos exercícios que vai fazer, tá? Cada um pense nos seus exercícios. Mesmo o agachamento que eu faço todo dia, eu indico, eu gosto de fazer o agachamento de 0 até 60 graus, em quem tem dor, porque ele protege a patelofemoral. Se eu continuar agachando e ele chegar perto de 90 graus de joelho, aqui já não está com 90, aqui está com 110, 120. Nos 90 graus é onde eu mais tenho pressão. Então você pode fazer tudo, menos agachar, parar nos 90 graus e depois subir. Porque se você fizer isso, você vai parar para acabar a fase excêntrica e começar a concêntrica, justamente na angulação que mais agride a patelofemoral. Então, se você quiser agachar um pouco mais a fundo para usar mais o comprimento tensão, o que é válido,
faça, mas não pare nos 90. Porque depois que você passa de 90 graus de joelho, 100, 110, 120, você volta a diminuir a pressão retropatelar. Então, já que quer agachar, agacha fundo, pode agachar, desde que ele não tenha dor no joelho. Se ele tiver dor, vai de 0,60. Melhorou? Eu pulo do 0,60 para o 0,110, 0,100, 0,120. Mas eu nunca paro nos 90. Eu passo rápido por ele, porque é a angulação que mais pega. O sexto que eu considero mais ineficaz. Olha isso aqui, que maluco, cara. Isso aqui a gente vê direto, ó. O que está fazendo aqui? Essa perna está apontada para o chão. Ela está segurando com as mãos e essa perna aqui, ela colocou o crossover. Aquele equipamento que tem na academia, amarrou o crossover no tornozelo dela e aqui está a faixa, que liga até o equipamento. O equipamento está aqui, a carga, o peso. Só que, isso aqui, sabe aquele jogo dos 7 erros que as crianças brincam, cara? Esse aqui, ó. Primeiro, quando você faz essa abdução da coxa, quando você faz a abdução com o joelho reto, isso aqui é quase que um SLR anterior, só que você faz de lado. Como o tensor da face lata é biarticular, ele se insere na retinácula lateral da patela, se insere lá no tubérculo de Gerdy na tíbia e um pedaço dele vai para a cabeça da fíbula. Quando você faz a abdução da coxa com a coxa ao longo do corpo, você não usa só glúteo médio. Você usa mais glúteo médio, fibras anteriores e usa mais tensor da face lata. O tensor da face lata, além de abdutor, ele é rotador interno, junto com as fibras anteriores do glúteo médio, já dizia Donald Newman, naquele artigo maravilhoso publicado na Jospit em 2010, que é o Kinesiology of the Hip, que é a cinesiologia do quadril. Então, se eu fizer um exercício assim na academia, eu só estou trabalhando as fibras anteriores e o tensor da face lata. Eu estou trabalhando pouco as fibras principais do glúteo médio, que são as fibras posteriores. Só que pior do que você não trabalhar a parte mais importante biomecanicamente falando do glúteo, o erro desse exercício em pé é que essa faixa que está sendo ligada ao equipamento aqui, ela está passando na frente dessa perna. Então, além de estar puxando aqui, a faixa que está amarrada aqui na minha perna, ela está vindo para cá. Então, ela acaba me fazendo uma leve flexão da coxa e mantendo a coxa em leve flexão, eu faço abdução. Então, além de tudo, você entrou com um pouquinho de psoas. Você já pegou mais ainda o tensor da face lata. Você está falando uma abdução estando o seu quadril levemente fletido. Qual que é a lógica de fazer esse exercício? E tem pior, gente, consegue piorar. Por que consegue piorar? Porque desse jeito, sem estabilização da pelve, quando você faz esse movimento para o lado, olha o quadrado lombar entrando. Eu vejo na academia, a pessoa trava aqui e ela faz assim, ó. Se você não travar a pelve, descer a pelve, você não consegue isolar abdutor. Você vai usar o quadrado lombar. E aí o quadrado lombar puxa a pelve para cima. E aí depois a coxa vai. Aí a coxa desce, a pelve desce. Então você está fortalecendo mais quadrado lombar para levantar a pelve. Olha essa foto de estudo, ó. Olha aqui a linha dos shorts. Ela está assim, ó. Está inclinada a pelve. Ela pegou o lado que ela está fazendo exercício e elevou a pelve. Então olha o quadrado lombar. Aqui ó, fica até a dobrinha aqui da barriga dela lateral, ó. Ó o quadrado lombar tenso, comprimido. E a escoliose que ela fez, ó. Por quê? Porque ela está fazendo assim, ó. E ela fazendo isso, acabou a eficácia do exercício. Você não está isolando glúteo médio. Você está fazendo um exercício que é para abdução. Você está fazendo inclinação de tronco. Então eu não faço. Acho ineficaz fazer esse tipo de abdução. Porque o joelho está reto, está pegando o tensor da face lata. Ainda uma coisa que até melhoraria um pouco. Essa faixa, o crossover que está vindo da frente aqui. Se ela chegar e passar o pé esquerdo para frente e a faixa vir para cá, ó, no sentido do aparelho, porque aí a hora que eu faço a abdução, eu faço com uma leve extensão aqui, ó. Aí fazer uma abdução da coxa com leve extensão, aí sim você começa a pegar mais as fibras posteriores e diminui a ação das fibras anteriores e do tensor da face lata. Ou fazer deitado, só que deitado, se você não for com a tua mão lá e travar a pelve do paciente, também corre um grande risco dele roubar.
Olha aqui, ó. Com tornozeleira é pior ainda, porque aí nem vetor contra o movimento tem. É a mesma coisa do que aqueles que eu vejo fazer manguita aqui, ó. Eu vejo isso direto também. Eu às vezes vou puxar ferro, eu fico mais nervoso lá comigo mesmo, de ver as coisas. Tem gente que pega o peso, segura aqui e fica fazendo manguito rotador assim. Mas como você está fazendo rotação de ombro se o vetor está aqui, o vetor está empurrando para baixo? Você está fazendo é bíceps. Para você ter um vetor contra a rotação externa, você tem que estar de lado, indo contra a resistência do peso, indo contra a gravidade. Como é que você pega manguito rotador fazendo aqui, se o peso está aqui puxando para baixo? Você está fazendo é bíceps. Então você imagina como é que é gostosa a minha academia. Eu fico doido, né? Com as coisas que eu vejo lá. Mas cada um faz o que quiser, não tem nada a ver com a vida dos outros. Mas, para vocês, eu preciso alertar que a gente tem que pensar. Então olha aqui como ela está entortando, ó. Está entortando a coluna, está usando quadrado lombar pra caramba, está usando tornozeleira. Tornozeleira não vai dar carga, porque aqui de 0 até uns 15 graus, o peso está puxando para baixo. Depois uns 20, 30, que aí o peso realmente começa a fazer uma carga, uma resistência contra o exercício. Só que você tem 45 graus de abdução, se o peso começa a dar carga com 30, 40, ou seja, não fez nada, é ineficaz. E aí pior ainda, ó, é isso aqui. Ah não, Fukuda, eu faço certinho. Eu ponho o paciente deitado, porque eu não gosto que ele compense. Aí a mulher vai lá, ou o cara vai lá, e fica ou segurando a cabeça aqui, ou ela apoia o braço no chão. Aí ela faz uma envergadura aqui, uma escoliose com a coluna, aí que ela usa mais quadrado lombar para puxar a pelve para cima e fazer a abdução. Aí que ela vai usar mais quadrado lombar, se você deitar assim. Então o que ela devia fazer? Deita inteirinha, eu vou vir aqui e travar a pelve dela para não roubar, e eu vou pedir para ela levar a perna uns 15 graus para extensão, e mantendo aqui em extensão a perna, aí eu faço uma abdução nesse sentido mais posterior, quase que como uma diagonal para trás. Aí sim ficaria legal para você isolar as fibras posteriores. Beleza? Esse eu não diria que é um exercício ineficaz. O exercício é eficaz. A máquina que eu vou mostrar é eficaz. A angulação que eu tenho aqui na foto que não é eficaz. Qual é? Cadeira extensora. Se você trabalhar com o joelho assim a 90 graus, ok. De 90 até 45, ok. A área de contato da patela com o fêmur tá legal e você vai ter pouca dor anterior. Agora, quando você trabalha os últimos 30 graus de extensão, esses 30 graus a patela ela quase que flutua da tróclea. Só que se ela flutuasse realmente, não teria problema nenhum. Só que ela não flutua. Powers e Scamilla já mostraram isso. Ela não flutua totalmente. Fica uma pequena área da patela, fica em contato com a tróclea. E essa pequena área da patela é o que faz a pressão nesse ponto ser absurdamente grande. Então é extremamente, machuca demais o joelho em quem tem dor, em quem tem condropatia, condromalácia, síndrome da dor femoropatelar, artrose, dói demais ficar mantendo a isometria do quadríceps assim. E aí, vocês nunca viram aqueles vídeos que a gente vê que vem alguém aqui e senta em cima, ou vem aqui o cara fica forçando a máquina para baixo para ele ficar vencendo, trabalhando o quadríceps nessa angulação esticada, ou aquele que pede o exercício, faz 10 vezes e na última mantém a isometria lá em cima. Você está fazendo uma isometria com carga no momento onde mais agride a patela femoral. Então, a máquina, a cadeira extensora, tudo bem na angulação certa, ou você fazer o movimento completo. Agora, ficar fazendo isometria nos últimos graus, não tem. Ficar ali estendendo o joelho, apertando o rolinho, ou ficar esticando todo o joelho, não faz sentido, totalmente ineficaz, a meu modo de ver, esse exercício nessa angulação. Beleza?